O que aconteceu na última semana no cenário político brasileiro deixou absolutamente todo mundo de boca aberta. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, mas absolutamente ninguém, estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa total, é porque até mesmo os aliados mais fiéis do ex-presidente ficaram completamente perdidos, tentando entender o que acabaram de ouvir. Para compreender a magnitude do choque que essas declarações causaram, primeiro precisamos contextualizar a relação histórica entre Bolsonaro e o segmento evangélico brasileiro. Durante toda sua trajetória política, especialmente durante sua presidência, Bolsonaro construiu sua base eleitoral mais sólida, justamente entre os evangélicos pentecostais e neopentecostais politicamente ativos. Bolsonaro sempre foi visto como o grande paladino dos valores cristãos conservadores no Brasil. Suas bandeiras políticas se alinhavam perfeitamente com as agendas defendidas pelas principais lideranças evangélicas do país. Defesa da família tradicional, oposição ao aborto, crítica à chamada ideologia de gênero, combate ao comunismo. Durante suas campanhas presidenciais, Bolsonaro transformou templos evangélicos em verdadeiros palanques políticos. Pastores de denominações como Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Batista e tantas outras mobilizaram suas congregações massivamente a favor de sua candidatura. A relação era simbiótica e extremamente bem estruturada. Bolsonaro oferecia acesso ao poder, nomeações em cargos estratégicos, apoio a pautas conservadoras. Em troca, recebia mobilização eleitoral, defesa nas redes sociais, legitimação moral de suas posições políticas. Pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Damares Alves e tantos outros se tornaram verdadeiros porta-vozes do bolsonarismo. Seus púlpitos eram usados regularmente para fazer campanha política. Suas redes sociais amplificavam narrativas governistas. Seus canais de TV defendiam cada ação do presidente. Essa aliança estratégica entre Bolsonaro e lideranças evangélicas foi tão bem-sucedida que praticamente definiu o resultado das eleições de 2018 e manteve sólida base de apoio durante todo o mandato presidencial, mesmo nos momentos mais turbulentos. Por isso, o que aconteceu agora foi tão desconcertante. Ninguém esperava que Bolsonaro, de todas as pessoas, fosse fazer o que fez em relação à congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil, como sabemos, sempre representou algo completamente diferente no cenário evangélico nacional. Fundada em 1910 por Luigi Francescon, a denominação desenvolveu ao longo de mais de um século uma cultura organizacional única, baseada na absoluta separação entre questões espirituais e mundanas. Enquanto outras igrejas evangélicas abraçaram a política, construíram impérios midiáticos, enriqueceram líderes e se tornaram atores políticos relevantes, a CCB deliberadamente se manteve invisível no debate público. Eles não apoiam candidatos, não fazem campanhas, não se envolvem em questões partidárias. Durante todo o governo Bolsonaro, a congregação cristã foi completamente ignorada pela máquina política bolsonarista. Não havia sentido investir energia em uma denominação que simplesmente não participava do jogo político. O foco estava nas igrejas que mobilizavam eleitoralmente. A CCB nunca foi convidada para eventos no Planalto, nunca teve representantes em cargos governamentais, nunca foi mencionada nos discursos presidenciais. Era como se não existisse no radar político de Bolsonaro. Por isso foi tão surpreendente quando o ex-presidente decidiu falar especificamente sobre essa denominação. O contexto
Foi uma live que Bolsonaro fazia regularmente nas redes sociais para se comunicar com seus apoiadores, mantendo sua relevância política mesmo após deixar a presidência. A live havia começado normalmente, com Bolsonaro fazendo comentários sobre a situação política do país, criticando o governo atual, reafirmando sua intenção de voltar ao poder em 2026. Era o formato habitual que seus milhões de seguidores já conheciam e esperavam. Mas em determinado momento, um seguidor fez uma pergunta sobre as lideranças evangélicas que haviam apoiado Bolsonaro, mas que agora pareciam estar se distanciando dele. A pergunta tocou em um ponto sensível. Bolsonaro fez uma pausa incaracteristicamente longa. Quem conhece o ex-presidente sabe que ele normalmente responde de forma imediata e direta, mas desta vez ele parecia estar escolhendo cuidadosamente suas palavras, como se estivesse prestes a dizer algo muito importante. "Olha", começou Bolsonaro, "vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não esperem ouvir de mim, mas precisa ser dita." O chat da live explodiu com curiosidade. Milhares de comentários especulando sobre o que o ex-presidente estava prestes a revelar. Todos esperavam alguma crítica a pastores específicos ou alguma denúncia de traição por parte de aliados. "Tem uma igreja evangélica no Brasil", continuou Bolsonaro, "que durante meu governo inteiro nunca pediu nada. Nunca quis cargo, nunca quis verba, nunca quis benefício. Vocês sabem qual é. O silêncio virtual era total. Apoiadores tentando adivinhar de qual igreja ele estava falando. Alguns sugerindo nomes de pastores que consideravam fiéis. Mas ninguém estava preparado para o que veio em seguida. "É a congregação cristã no Brasil", revelou Bolsonaro. "E eu vou te falar uma coisa. Depois de tudo que passei, essa é a única igreja evangélica que eu realmente respeito." O impacto foi devastador e imediato. As redes sociais explodiram. Apoiadores de Bolsonaro ficaram completamente desconcertados. Pastores aliados começaram a receber mensagens furiosas de fiéis, querendo entender o que estava acontecendo. Mas Bolsonaro não havia terminado. Ele continuou desenvolvendo seu raciocínio de uma forma que chocou ainda mais seus seguidores. "Vocês sabem por que eu respeito essa igreja?", perguntou o ex-presidente. "Porque eles não são hipócritas. Eles não ficam se dizendo meus amigos na hora de pedir alguma coisa e depois me abandonam quando a situação aperta." As palavras de Bolsonaro tinham um tom de mágoa e ressentimento muito claro. Ele estava falando sobre líderes evangélicos que o haviam apoiado durante a presidência, mas que agora se distanciavam dele diante de seus problemas judiciais e inelegibilidade. "A congregação cristã nunca fingiu ser minha amiga", continuou Bolsonaro. "Eles sempre foram claros. Não se envolvem em política. E sabem de uma coisa? Prefiro essa honestidade do que a hipocrisia de quem só estava comigo enquanto eu tinha poder." O ex-presidente estava claramente emocionado. Sua voz tinha uma mistura de raiva, frustração e admiração que raramente se via em suas manifestações públicas. "Descobri uma coisa sobre essa igreja", revelou Bolsonaro. "Os pastores deles não ganham salário. Trabalham durante a semana em empregos normais e pastoreiam por vocação. Imaginem isso, pastores que não estão na igreja por dinheiro." A ironia implícita nas palavras de Bolsonaro era devastadora. Ele estava contrastando a CCB com outras denominações cujos líderes haviam se aproximado dele interessados em benefícios materiais e poder político. "E vocês sabem o que mais?", continuou o ex-presidente. "Essa igreja não tem pastor milionário, não tem jatinho particular, não tem mansão comprada com dízimo do povo. É tudo simples, tudo transparente, tudo honesto." As palavras de Bolsonaro eram uma crítica velada, mas claramente direcionada a líderes evangélicos específicos que haviam sido seus aliados.
Todos sabiam a quem ele estava se referindo, embora não citasse nomes. Enquanto alguns pastores usavam meu governo para enriquecer, disse Bolsonaro com amargura, essa igreja continuou fazendo o que sempre fez, cuidando da fé do seu povo, sem querer nada em troca. A reação foi explosiva e imediata. Pastores que haviam sido aliados de Bolsonaro começaram a se manifestar nas redes sociais, alguns defensivos, outros indignados, todos tentando entender o que havia motivado essas declarações. O pastor Silas Malafaia foi um dos primeiros a reagir. Em uma sequência furiosa de posts no Twitter, ele escreveu: depois de tudo que fizemos por você, Bolsonaro, depois de mobilizar nossas igrejas, de defender cada uma das suas polêmicas, e agora você vem com essa? A resposta de Malafaia era carregada de mágoa e indignação. Ele claramente se sentia traído pelas declarações do ex-presidente, como se todo o investimento político que havia feito em Bolsonaro estivesse sendo desvalorizado. A congregação cristã é uma igreja respeitável, mas eles nunca moveram um dedo para ajudar você politicamente, continuou Malafaia. Enquanto nós colocamos nossa reputação em jogo defendendo seu governo. Outros líderes evangélicos também reagiram com indignação. O pastor Marco Feliciano escreveu: é fácil elogiar quem nunca se arriscou por você. Difícil é reconhecer quem realmente esteve ao seu lado nas trincheiras. A pastora Damares Alves, ex-ministra de Bolsonaro, fez um post mais contido, mas igualmente significativo. Cada denominação serve a Deus de sua maneira. Aqueles que se envolvem politicamente o fazem por convicção, não por interesse. As reações dos líderes evangélicos mostravam o quanto as declarações de Bolsonaro haviam atingido um ponto sensível. Eles se sentiam desvalorizados e traídos depois de anos de apoio incondicional. Mas Bolsonaro não recuou. Na verdade, ele dobrou a aposta. Em novos posts nas redes sociais, o ex-presidente expandiu suas críticas. Vocês acham que eu não sei quem estava comigo por convicção e quem estava por interesse? Escreveu Bolsonaro. A congregação cristã me ensinou uma lição. Prefiro quem é verdadeiro na sua neutralidade do que quem é falso na sua amizade. O ex-presidente também fez críticas mais diretas a práticas que havia observado durante seu governo. Vi pastor usando o nome de Deus para pedir cargo, para conseguir verba, para beneficiar negócio. E depois, quando acabou meu mandato, sumiram todos. Essas declarações causaram um verdadeiro terremoto no meio evangélico bolsonarista. Grupos de WhatsApp de igrejas que haviam apoiado Bolsonaro entraram em colapso com discussões acaloradas. Famílias se dividiram entre defender os pastores ou apoiar as declarações do ex-presidente. A situação ficou ainda mais complexa quando começaram a circular nos bastidores histórias de pedidos específicos que líderes evangélicos haviam feito a Bolsonaro durante seu governo. Pedidos de nomeações, liberação de verbas, apoio a projetos pessoais. Jornalistas começaram a investigar e publicar reportagens sobre a relação simbiótica entre o governo Bolsonaro e lideranças evangélicas. Matérias detalhavam nomeações controversas, direcionamento de recursos públicos, favorecimentos diversos. A revista Veja publicou uma matéria de capa intitulada Os Bastidores da Aliança Bolsonaro-Evangélicos, revelando detalhes de negociações que haviam ocorrido durante o governo. O jornal Folha de S. Paulo produziu uma série investigativa sobre dinheiro público e igrejas evangélicas no governo Bolsonaro, mostrando como recursos foram direcionados para projetos ligados a denominações aliadas. Essas revelações jornalísticas davam contexto às declarações de Bolsonaro. Ficava claro que ele estava ressentido com líderes que haviam se beneficiado de sua presidência, mas que agora o abandonavam.
A congregação cristã no Brasil, por sua vez, se viu no centro de uma tempestade política completamente inesperada e indesejada. A liderança da igreja, fiel à sua tradição de neutralidade, inicialmente tentou manter silêncio sobre as declarações. Mas a pressão da mídia foi crescendo. Jornalistas cercaram templos da CCB querendo entrevistas, membros da igreja eram abordados na rua para comentar sobre as declarações de Bolsonaro. Internamente, a situação causou grande desconforto. Membros da CCB começaram a expressar preocupação com o fato de sua igreja estar sendo usada em uma disputa política, mesmo que de forma elogiosa. Não queremos ser moeda de troca em briga política, comentou um ancião da CCB em conversa reservada. Nossa neutralidade é um princípio, não uma estratégia para ganhar elogios. A liderança nacional da CCB se reuniu em caráter de urgência para discutir como responder à situação sem comprometer seus princípios históricos de neutralidade política. A decisão foi emitir uma nota oficial, que foi cuidadosamente redigida, para agradecer qualquer reconhecimento sem endossar posições políticas ou entrar em polêmicas. A congregação cristã no Brasil agradece qualquer reconhecimento de seus princípios, dizia a nota. Reafirmamos nossa histórica posição de neutralidade política. Não nos envolvemos nem autorizamos o uso de nosso nome em disputas político-partidárias de qualquer natureza. A nota continuava. Respeitamos todas as autoridades constituídas e oramos por elas, conforme ensinam as Escrituras, mas mantemos nossa missão exclusivamente espiritual. Essa resposta da CCB foi interpretada por muitos como um recado direto a Bolsonaro. Agradecemos o reconhecimento, mas não queremos ser usados em suas disputas políticas. Bolsonaro, ao tomar conhecimento da nota da CCB, fez novos comentários que surpreenderam ainda mais. Viram, até na hora de responder aos meus elogios, eles mantêm a classe e a neutralidade. Isso é caráter, algo que falta em muita gente que se diz evangélica. O ex-presidente estava claramente usando a CCB como contraste para criticar seus antigos aliados. Quanto mais a igreja mantinha sua neutralidade, mais Bolsonaro a usava como exemplo do que considerava virtudes ausentes em outras lideranças. A situação gerou uma divisão profunda no campo bolsonarista. De um lado, apoiadores que concordavam com as críticas do ex-presidente aos pastores oportunistas. De outro, evangélicos que se sentiam traídos e atacados pelas declarações. Pesquisas de opinião realizadas após o episódio mostraram que Bolsonaro teve uma queda significativa na aprovação entre evangélicos pentecostais politicamente ativos, mas uma melhora inesperada entre evangélicos mais moderados e tradicionais. O cientista político da UNB, David Fleischer, comentou: Bolsonaro está fazendo uma aposta arriscada. Ele está quebrando com aliados tradicionais na esperança de conquistar um segmento evangélico diferente, mais moderado. Os outros analistas sugeriram que as declarações refletiam mais ressentimento pessoal do que estratégia política calculada. Bolsonaro se sente traído pelos pastores que apoiou e está reagindo emocionalmente, avaliou um consultor político. A verdade é que as declarações geraram consequências que iam muito além do cálculo político imediato. Elas expuseram publicamente as fissuras na aliança entre Bolsonaro e lideranças evangélicas, uma aliança que havia sido fundamental para seu sucesso eleitoral. Líderes evangélicos que haviam baseado toda a sua estratégia política no apoio a Bolsonaro se viram em uma situação delicada. Como manter credibilidade junto às suas congregações depois de serem implicitamente criticados pelo líder que tanto defenderam? O pastor Silas Malafaia tentou fazer controle de danos. Em uma live, ele disse: "Eu não me arrependo de ter apoiado Bolsonaro. Fizemos isso por convicção,
não por interesse. Se ele não reconhece isso, problema dele. Mas o tom defensivo de Malafaia mostrava que as declarações de Bolsonaro haviam causado danos reais à sua credibilidade e a de outros líderes evangélicos politicamente ativos. Alguns pastores tentaram minimizar o impacto das declarações, argumentando que Bolsonaro estava apenas emocionalmente abalado pelos seus problemas judiciais e não deveria ser levado tão a sério. Outros optaram por contra-atacar, lembrando publicamente tudo o que haviam feito pela eleição e manutenção de Bolsonaro no poder. Sem nosso apoio, ele nunca teria sido eleito, afirmou um líder evangélico em entrevista. A situação ficou ainda mais tensa quando começaram a circular áudios de conversas privadas entre Bolsonaro e alguns pastores durante seu governo. Os áudios revelavam negociações explícitas de apoio político em troca de benefícios. Embora a autenticidade dos áudios fosse questionada, eles contribuíram para deteriorar ainda mais a relação entre Bolsonaro e seus antigos aliados evangélicos. A mídia secular, que sempre havia sido crítica à aliança Bolsonaro-evangélicos, aproveitou a situação para amplificar o conflito. Programas de TV convidavam tanto bolsonaristas quanto líderes evangélicos para debates acalorados. O programa Roda Viva da TV Cultura fez uma edição especial sobre a ruptura Bolsonaro-evangélicos, analisando as causas e consequências do conflito. Enquanto isso, a congregação cristã no Brasil tentava desesperadamente voltar ao anonimato que sempre preferiu. Mas a atenção pública não diminuía. Pelo contrário, muitos brasileiros estavam descobrindo pela primeira vez a existência e as características dessa denominação. Templos da CCB relataram aumento significativo no número de visitantes. Muitas pessoas queriam conhecer pessoalmente a igreja que havia sido elogiada por Bolsonaro e que mantinha princípios tão diferentes das denominações mais conhecidas. A liderança da CCB orientou seus membros sobre como lidar com os visitantes, recebê-los com carinho, explicar os princípios da igreja, mas sempre evitar discussões políticas de qualquer natureza. Jovens membros da CCB começaram a criar conteúdo nas redes sociais, explicando sua denominação, aproveitando o interesse público para esclarecer mal-entendidos, mas sempre tomando cuidado para não entrar em questões políticas. O episódio também gerou reflexões mais profundas sobre a natureza da aliança entre política e religião no Brasil. Acadêmicos aproveitaram para promover debates sobre os riscos dessa relação quando baseada em interesses mútuos em vez de princípios. A Universidade de São Paulo organizou um seminário sobre religião e política, lições do conflito Bolsonaro-evangélicos, analisando como alianças oportunistas podem se deteriorar rapidamente. Sociólogos da religião comentaram que as declarações de Bolsonaro sobre a CCB representavam um reconhecimento tácito de que alianças políticas baseadas em benefícios mútuos são fundamentalmente frágeis. Bolsonaro descobriu, da pior forma, que lealdade comprada não é lealdade verdadeira, comentou o professor Ricardo Mariano, da USP. Enquanto isso, a CCB mostra que é possível manter princípios mesmo sem ganhos políticos imediatos. Economistas também entraram na discussão, analisando o custo financeiro da aliança entre o governo Bolsonaro e lideranças evangélicas. Estudos mostraram bilhões de reais direcionados direta ou indiretamente para projetos ligados a denominações aliadas. Esses estudos revelavam uma complexa rede de favorecimentos que havia sido construída durante o governo Bolsonaro, envolvendo desde nomeações em cargos públicos até direcionamento de emendas parlamentares. A Controladoria Geral da União, CGU, do governo atual, anunciou que abriria investigações sobre possíveis irregularidades nesse direcionamento de recursos.
O anúncio amplificou ainda mais o constrangimento de líderes evangélicos. Bolsonaro reagiu às investigações, dizendo que estava sendo perseguido por ter denunciado a hipocrisia evangélica. Ele se colocava como vítima de retaliação por ter dito verdades inconvenientes. A estratégia vitimista de Bolsonaro teve efeito parcial. Parte de sua base continuou apoiando-o incondicionalmente, interpretando suas declarações como prova de coragem e autenticidade. Mas outra parte significativa de seus apoiadores evangélicos se sentiu profundamente traída. Para eles, Bolsonaro estava jogando fora anos de parceria e lealdade por ressentimento pessoal. Igrejas que haviam sido verdadeiros redutos bolsonaristas começaram a mostrar rachaduras. Pastores que haviam transformado seus púlpitos em palanques pró-Bolsonaro agora enfrentavam questionamentos de suas congregações. Como vamos continuar apoiando alguém que nos desvaloriza publicamente? Perguntavam membros de igrejas que haviam sido bolsonaristas convictas. Alguns pastores tentaram argumentar que deveriam separar o apoio a um projeto político do apoio pessoal a Bolsonaro. Mas essa distinção era difícil de fazer depois de anos, identificando completamente com o ex-presidente. A situação ficou ainda mais complexa quando outros políticos conservadores começaram a tentar capitalizar sobre a ruptura entre Bolsonaro e lideranças evangélicas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como possível sucessor de Bolsonaro, fez declarações elogiosas a várias denominações evangélicas, inclusive aquelas cujos líderes haviam sido implicitamente criticados por Bolsonaro. Outros potenciais candidatos da direita também começaram a fazer movimentos para conquistar lideranças evangélicas que estavam se distanciando de Bolsonaro. O ex-presidente percebeu o risco e tentou fazer controle de danos. Em novas declarações, ele disse que suas críticas eram direcionadas a alguns oportunistas específicos, não ao movimento evangélico como um todo. Eu continuo sendo o maior defensor dos valores cristãos neste país, afirmou Bolsonaro. O que eu critiquei foi a hipocrisia de alguns, não a fé genuína da maioria. Mas o estrago já estava feito. A confiança havia sido abalada, e a aliança que parecia inabalável mostrava rachaduras profundas. Meses após as declarações iniciais, as consequências continuavam se desdobrando. A relação entre Bolsonaro e o segmento evangélico nunca mais seria a mesma. Pesquisas eleitorais mostravam que Bolsonaro havia perdido apoio significativo entre evangélicos pentecostais, embora mantivesse força em outros segmentos de seu eleitorado. Lideranças evangélicas começaram a diversificar suas alianças políticas, não colocando mais todos os ovos na cesta bolsonarista. Era uma mudança estratégica significativa no cenário político brasileiro. A congregação cristã no Brasil, por sua vez, conseguiu gradualmente voltar ao anonimato que sempre preferiu. A tempestade política passou e a igreja manteve intactos seus princípios de neutralidade. Para membros da CCB, o episódio serviu como confirmação da sabedoria de seus princípios históricos. Viram por que não nos envolvemos em política? Comentavam entre si. Olha a confusão que dá. A liderança da igreja aproveitou a experiência para reforçar junto aos membros a importância da neutralidade política. Nosso reino não é deste mundo, reiteravam em suas pregações. Para o cenário político brasileiro, o episódio representou um marco na compreensão das complexidades da relação entre política e religião. Ficou claro que alianças baseadas puramente em interesses mútuos são fundamentalmente frágeis. Analistas políticos passaram a prestar mais atenção à diversidade interna do evangelismo brasileiro, reconhecendo que nem todas as denominações são iguais.
e que cada uma tem sua própria cultura e princípios organizacionais. O caso CCB Bolsonaro entrou para os livros de ciência política como exemplo de como a neutralidade institucional pode ser mais sustentável a longo prazo do que alianças oportunistas. Academicamente, o episódio foi estudado em cursos de Sociologia da Religião, Ciência Política e Estratégia Eleitoral. Era um caso rico em lições sobre os limites e riscos da instrumentalização política da religião. Para Bolsonaro pessoalmente, as declarações sobre a CCB representaram um momento de inflexão em sua trajetória política. Ele havia queimado pontes importantes com aliados tradicionais e não estava claro se conseguiria reconstruí-las. O ex-presidente continuou tentando manter relevância política, mas sua base de apoio havia se tornado mais fragmentada e menos confiável. A ruptura com lideranças evangélicas era um golpe estratégico significativo. Anos depois do episódio inicial, as consequências ainda eram sentidas. A aliança entre conservadorismo político e ativismo evangélico no Brasil nunca mais teve a mesma coesão que teve durante o auge do bolsonarismo. A congregação cristã no Brasil permaneceu fiel aos seus princípios, provando que é possível manter convicções independentemente de tempestades políticas. A igreja continuou crescendo, servindo seus membros, mantendo sua discrição característica. E talvez a maior lição de todo esse episódio tenha sido a demonstração de que princípios institucionais sólidos, mantidos consistentemente ao longo do tempo, são mais valiosos do que alianças oportunistas que podem se desfazer ao primeiro sinal de crise. A história das declarações de Bolsonaro sobre a congregação cristã no Brasil ficará como um marco na política brasileira, mostrando os riscos de alianças baseadas em interesses mútuos e a importância de instituições que mantêm seus princípios independentemente de ganhos políticos imediatos.